Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar alguns casos especiais ou particulares do movimento uniforme, aquela parte inicial lá da cinemática, e mostrar na prática como resolver algumas questões sobre esses casos. Eu sei que muita gente se queixa da cinemática, então resolvi tentar ajudá-los com isso, tá certo? Vejam, o chamado movimento uniforme ocorre quando um móvel, um corpo ou uma partícula se move com velocidade escalar constante e aceleração escalar nula. Ou seja, é um movimento que tem a velocidade escalar constante em qualquer instante ou em um intervalo de tempo considerado. Isto posto, nós temos certamente uma das mais famosas fórmulas da física, que é a de que velocidade média é igual a ΔS, variação do espaço, sobre ΔT, variação do tempo. Isso significa que quando em movimento uniforme, os corpos varrem espaços iguais e intervalos de tempos iguais. Essa ideia pode ser reescrita em função do tempo, por isso que é chamada função horária do movimento uniforme, que é a igualmente famosa fórmula S é igual a S0 mais VT, também chamada popularmente de fórmula do sorvete. Mas eu acho que vocês já estão fartos de saber disso. O que eu quero focar é em alguns casos particulares e oferecer saídas rápidas para essas questões. O primeiro caso particular é quando o móvel percorre trechos diferentes ou distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. Nesse caso é preciso calcular a velocidade média de cada trecho, depois faz-se uma média simples ou média aritmética dessas duas velocidades e obtém-se a velocidade média geral do percurso completo. E aí a gente vai ver agora um caso desses, tá certo? Essa foi uma questão que eu mesmo elaborei, que diz o seguinte: Salete e sua família decidiram passar um fim de semana na cidade litorânea de Lucena, Paraíba. Partindo de Campina Grande, o veículo da família percorreu os primeiros 70 quilômetros em uma hora. Devido a obras na rodovia, a partir do quilômetro 70, a família também demorou uma hora para percorrer os 50 quilômetros que restavam até chegar à cidade litorânea. Qual a velocidade média o veículo desenvolveu durante todo o percurso? Então aqui a gente percebe que o carro percorreu dois trechos, num com a distância de 70 km e outro trecho com 50 km, mas ambos foram percorridos em uma hora. Então a gente tem distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais, né? É isso que vai tipificar esse primeiro caso. Vamos agora para a parte de cálculo. A questão diz que os intervalos de tempo nos trechos são iguais. A gente precisa inicialmente encontrar a velocidade 1, que eu vou chamar de velocidade média do trecho 1, a velocidade 2, que é a velocidade média no trecho 2, certo? E depois a gente vai alcançar a velocidade média geral, fazendo a média aritmética dessas duas velocidades. Ok? Então na questão, o primeiro trecho é de 70 km em uma hora. Então a gente já sabe que a velocidade no V1 70 km por hora. E no segundo trecho, nos 50 km restantes, esse segundo trecho será percorrido em mais uma hora. Então a velocidade média no trecho 2, 50 km por hora. E agora fica simples, né? Para obter a velocidade média geral, 70 mais 50 dividido por 2, 120 por 2, 60 km por hora. Portanto, essa 60 km por hora representa a velocidade média desenvolvida, né, em todo o percurso de Campina Grande a Lucena. O segundo caso particular é quando o móvel percorre distâncias iguais perfazendo velocidades diferentes em cada trecho. Nesse caso, para saber a velocidade média total, é preciso calcular agora a média harmônica utilizando as velocidades parciais. A fórmula da média harmônica é esta, mas se a gente for considerar apenas dois valores de velocidade, a gente pode
usar esta fórmula aqui. Inclusive, na questão que eu vou apresentar agora, considera-se 2 trechos, 2 velocidades, certo? A questão diz, a questão da Estadual de Londrina, diz: um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso total foi em km por hora de... Observando as alternativas, para a sorte de muita gente, não existe a opção 45 km por hora, porque certamente muitas pessoas marcariam essa opção, certo? Vamos ver como é que fica a resolução. Nessa questão, trata-se, conforme o enunciado destaca, de uma questão em que as distâncias percorridas são iguais. Ele diz que uma metade da estrada viajou com velocidade e a outra metade com outra velocidade. Então a gente tem que o ΔS1 é igual ao ΔS2. A velocidade no primeiro trecho, ele indica que foi de 30 km por hora. E a velocidade no segundo foi de 60 km por hora. Então, quando uma questão envolve distâncias iguais, a gente vai usar a fórmula da média harmônica. A velocidade média vai ser 2 vezes o produto das velocidades pela soma das velocidades. Ok? Agora é só substituir. V1, 30. V2, 60. V1 mais V2 vai dar 90. Eu posso cortar aqui. Depois eu posso cortar da 10 por 3. Aqui eu posso cortar da 2. 2 vezes 10, 20 vezes 2, 40 km por hora. Essa foi a velocidade desenvolvida durante todo o percurso. Como eu falei, se tem a opção 45 km por hora, certamente muita gente iria marcá-la. O terceiro caso é quando o móvel percorre distâncias diferentes em tempos diferentes. Nesse caso, é preciso encontrar inicialmente as distâncias percorridas em cada trecho e depois aplicar a fórmula tradicional, ou ΔS sobre ΔT, ou S é igual a S0 mais VT. Vamos para um exemplo. Questão da PUC, Rio de Janeiro. Uma família viaja de carro com velocidade constante de 100 km durante 2 horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1h30, com velocidade constante de 80 km. A velocidade média do carro durante toda a viagem foi de... Vamos para a parte de resolução agora. Nessa questão aqui, a gente vai precisar primeiro encontrar quais foram as distâncias percorridas em cada um dos trechos. Então vamos lá. No primeiro trecho, chamado de ΔS1, ele desenvolveu uma velocidade de 100 km por hora em 2 horas. Então, a gente pode usar a fórmula mais tradicional. Então, ΔS1 é de 100 vezes 2. Então, ΔS1 foram percorridos 200 km. E aí informa que após parar no posto por 30 minutos, continuou a viagem por mais 1h30 com velocidade constante de 80 km por hora. Então, o ΔS2 é a V2 vezes T. ΔS2, V2 80 km por hora. E 1h30 eu vou chamar de 1,5. ΔS2 foi de 120 km por hora. Ok? Então a gente tem a distância total percorrida. Agora a gente vai ter que encontrar a velocidade média, que é o ΔS total sobre o tempo total. O ΔS total 200 mais 120, 320 quilômetros. O tempo total 2 horas
né, do primeiro trecho, 1h30 do segundo trecho, só que ele diz que ficaram parados no posto, a família ficou parada no posto de gasolina por 30 minutos. Então você precisa adicionar esse tempo aqui, tá certo? Então vem 2 mais 1,5 hora mais meia hora, 0,5. Isso aqui vai dar 320 sobre 4. A velocidade média total foi de 80 km por hora. Existe ainda um segmento do movimento uniforme que envolve a parte de velocidade relativa. E aí engloba travessias e ultrapassagens, o contexto do tempo e da posição de encontro de dois móveis, etc. Mas isso é assunto para um outro momento. Agora, se vocês quiserem que eu traga já na próxima quinta-feira um vídeo específico para falar dessas particularidades da velocidade relativa, a gente faz um acordo. Se este vídeo chegar a 60 likes, eu gravo o vídeo e já publico essa segunda parte, né, na próxima quinta-feira. Tá certo? O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração. Forte abraço e até mais.